renuncio de novo mandato se cair um veto. O resultado, não caiu também nenhum veto. Tudo que foi votado, tudo foi mantido dessa forma. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos que no dia 8, cada senador ou deputado anuncie o seu voto. Não sei se vamos conseguir, mas estamos trabalhando para isso. 1, 2, fazer essa campanha para acabar com o voto secreto. Seja de autoridade, seja de ministro supremo, seja de veto, seja de impeachment, voto aberto. Cada cidadão tem que assumir a sua posição perante a sociedade. Até porque 2010 está aí e vocês vão querer saber, né? Quem foi que votou do lado dos trabalhadores e quem votou contra os trabalhadores aposentados e pensionistas. Então é fundamental a gente continuar insistindo com essa questão do fim do voto secreto. Deixa eu falar um pouquinho agora, e vou começar falando do próprio fator previdenciário. Como é que está o debate do fator? O fator, vocês sabem, que é aquela forma que eles inventaram no governo anterior, que no cálculo do benefício pode reduzir em até 40%. Eu sempre dou um exemplo fácil de calcular. O cidadão pagou sobre 2 mil, teria que se aposentar com 2 mil reais, se aposenta com 1.200, que perde em torno de 40%. Quem pagou sobre 1.000, em vez de se aposentar com 1.000, vai se aposentar com 600 reais. É inadmissível. Ainda agora lá no Ministério Público, eu falei lá com os 3 senadores, um exemplo, em torno de 30 procuradores, e eu dizia para eles, é justo, eu já disse numa oportunidade e vou repetir aqui, não é justo, se esse fator é bom e é ruim, não quer nem estar no mérito. Mas o que não é justo é que os senhores se aposentem com salário integral sem fator. Eu me aposento com salário integral sem fator. Todo o judiciário se aposenta com salário integral sem fator. Todo o executivo e todo o legislativo. Então, se ele é bom, que fosse para todos, então. E claro que eles não aceitam. Como ele é ruim, só sobrou para a parte mais fraca, que é os trabalhadores do regime geral da Previdência, ou seja, os seletistas. Aí não vale, só vale entre os 3 poderes, né? Mas para o trabalhador não vale e todo mundo sabe que o dinheiro vem do mesmo lugar. O dinheiro é nós que contribuímos para pagar aposentadorias que podem chegar até 24, 25 mil reais. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas vou contar de novo, porque eu acho que foi importante. Eu tive um diálogo com o presidente Lula no momento sobre esse tema. Digo, presidente, quando terminar o nosso mandato, mas hoje, mais amanhã, eu volto para Canoas, eu volto para o Rio Grande. E eu quero voltar de cabeça erguida, olhando no nosso povo que nos mandou para cá. O senhor também vai terminar o mandato, o senhor também vai voltar para São Bernardo. E aí? E como é que nossos companheiros vão olhar? Legal, hein, pai? Tu voltou com 16 mil, o Lula, mais ou menos a mesma coisa, com o teto, né? Enfim, vai dar mais ou menos 16 mil e nós nos aposentamos nem com o teto da Previdência, que seria 3.200. Mesmo aquele que pagou sobre 1.000, com 600 pila no bolso. O presidente me disse, não, fala com os ministros, vamos tentar achar uma saída. Foi a fala que ele me disse. Foi a única vez que eu falei com ele sobre esse tema. Então, me diz que ele veta, que não veta. Para mim, ele nunca disse que veta. E também ele nunca me pediu para mim para recuar uma vírgula. Eu estou com muita consciência e ele não pediu porque ele sabia também que eu não ia recuar. Ele sabe disso. Não digo que ele pensou ou não pensou, mas nunca me pediu. Ele nunca pediu para ir recua, não continua com essa batalha. Nunca me pediu. Mas ele nunca pediu para ir recua, não continua com essa batalha. Nunca me pediu. Mas sou obrigado a dizer para vocês que nem que me pedisse, eu não recuaria, porque estou convencido. Aquilo que eu digo, a nossa verdade. Quando tu está senhor de si, de que é uma luta justa e verdadeira, ninguém faz você recuar. E é isso, eu acho, que tem feito que essa luta cresça em todo o país. Eu sei que vocês assistiram já a debates onde são colocadas propostas alternativas, outras propostas. Eu tenho dito publicamente, eu tenho mantido a minha posição, a Câmara não votou nem a favor nem contra o meu projeto, e até por um princípio que norteia nossas vidas, nós que viemos do movimento sindical, não tem sentido tu apresentar um projeto, aprova no Senado, tem um apelo social e você começar a defender uma outra proposta. Então eu continuo defendendo a minha proposta original. Bom, a Câmara vai debater, vai discutir, vamos ver o que surge na Câmara. Mas o nosso projeto ele é transparente e claro. Cai o fator e volta à lei anterior. Alguns dizem, e não é correto, talvez por desconhecimento, acho que não é maldade. Não, pai, o teu projeto tem um problema. Se voltar à lei anterior, o camarada vai poder se aposentar com a média das últimas 36, que é o princípio da integralidade. Eu digo, Bom,
Aí dizem alguns, não, mas daí o camarada paga durante toda a vida, vamos pegar o exemplo de uma mulher, paga sobre 27 anos sobre um salário mínimo, e depois nos últimos 3 anos ela paga sobre o máximo. Não, eu vou deixar até cópia para vocês aqui, como é que era a lei antes. Você tem que ter, durante 27 anos, uma escala progressiva, para que você efetivamente mostrar que não houve malandragem e que nos 3 anos tu chegou a 3 mil ou a 2 mil. Então isso não existe, é improcedente. Eu, inclusive, foi um consultor do Senado que me deu, diz, ó, pai, só mostro isso aqui, deixar com vocês. Então não procede isso. Tem uma coerência o projeto. Tanto que tem coerência que nós sempre defendemos. Eu não via ninguém reclamar até. Não surgiu o fator, que a lei, antes do fator, era uma lei justa. Ninguém tinha dúvida, porque tinha essa lei que mostra que tem que haver uma escala de crescimento. Haver na mídia eu ouço aí, não importa quem diga, né? A lei do Paim favorece o camarada que é mais aquinhoado, porque no final ele alavanca o salário dele. Olha, se fosse ruim, nós não éramos a favor do passado. Nós mesmos, do movimento sindical, e todos nós que estamos aqui, não estávamos defendendo ela. Nós nunca pedimos o fator, ou alguém que pediu o fator. Vocês nem sabiam o que era isso, né? Parece até como nome feio, fator previdenciário. Não diz nada, né? Só que a síntese é isso, que reduz em 40% o teu benefício. Então, eu sempre fui contra o fator, continuo contra o fator e estou brigando pela aprovação do projeto nos moldes. Então, tivemos que abrir mão do dobro, mas entrou o PIB e isso faz com que o salário mínimo, pelo menos, esteja crescendo 10, 12, 8, 9, 15% todo ano, que é um ganho não ideal, mas razoável, para quem não tinha política nenhuma de reajuste do salário mínimo. Só que no meu projeto, razoável, para quem não tinha política nenhuma de reajuste do salário mínimo. Só que no meu projeto, e eu tenho o relatório à disposição de vocês, eu botei essa mesma política assistente também aos aposentados e pensionistas. Só que, infelizmente, essa parte foi vetada e não passou e ficou o aposentado fora. Por isso que eu entrei com o PL número 1. Eu fiz uma emenda daí. Quando eu vi que ficou fora, eu toquei numa emenda. E aprovei a emenda, garantindo que se estende ao aposentado e pensionista o mesmo reajuste concedido ao mínimo. Aprovamos no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados foi aprovado por unanimidade na comissão especial e está no plenário. Está pronto para ser votado no plenário o PL número 1, que vai garantir o mesmo reajuste concedido ao mínimo também aos aposentados e pensionistas. Vamos em frente. Tem um terceiro projeto, e esse também interessa muito aos aposentados, que é o PL 58, que aprovei também na mesma época. O que é o PL 58? O aposentado deverá voltar a receber o número de salários mínimos que recebia quando se aposentou, ou seja, no primeiro carnê que ele recebeu. Esse projeto, claro, que é um projeto que, no bom sentido, incendiou o país. Porque o aposentado, eu sempre faço isso, se fizesse aqui não seria diferente. Se eu perguntasse para quem é aposentado, ele vai dizer, eu ganhava 5, estou ganhando 3. Ou ganhava 8, estou ganhando 4. Perdeu até 80%, sem medo de errar. Uns perderam 50%, 60%, 80%, conforme a faixa. Porque o momento que desvinculou, e com isso eu estou vinculando. Para não dizer que eu estou quebrando a Previdência, como alguns gostam de dizer, mas eu estou acostumado com isso. Quando eu apresentei a PEC paralela, que resolveu grande parte do problema dos servidores, que iam perder muito com aquela reforma da época, sério que eu ia quebrar. Não quebrou coisa nenhuma até a PEC paralela. Mesma coisa na questão do salário mínimo. Quebrou coisa nenhuma, então hoje elogiando que o salário mínimo só em fevereiro injetou 21 bilhões de reais na economia, em fevereiro deve injetar 35 bilhões de reais na economia. Mas como é que eu fiz nessa questão dos 58, de vocês voltarem a receber o número de salário mínimo que recebiam? Para não dizer que seria um assalto aos cofres públicos de um momento para o outro, ou uma retirada dos cofres públicos, eu botei um parcelamento de 5 anos, da seguinte fórmula. Senão não passava. Mas é 5 anos, mas todo ano, digamos que você ganhava 5 salários mínimos. E tem casos que é isso mesmo. O cidadão está ganhando 1 hoje, somente 1. O ano que vem, ele passa a ganhar 2. No outro ano, 3. No outro, 4. E no outro, 5. Mas sempre ganhando, em cima disso, o mesmo percentual que é dado ao mínimo. É uma forma equilibrada, não dá desastre nenhum e garante que o aposentado voltará a receber aquilo que era dele, que ele pagou. Eu, quando explico o PL número 1, nunca me esqueço, quando eu fiz essa cruzada, ou esse roteiro,